Olá, bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos falar sobre banho. Até o Google tomou banho. O Google tomou banho essa semana também, ó, foi geral, assim. A gente tem boiler, a gente tem água quente, finalmente. Mas a gente vai falar de todos os jeitos que dá pra tomar banho a bordo. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way. Olha lá, o Google quer participar, deixa o Google participar. Vamos virar um pouquinho. Aí, Pronto. olha lá, agora é família completa. Durante esse tempo a gente estava sem banho quente, então a gente foi improvisando várias maneiras de tomar o banho quente, porque tá frio, e se você não toma até meio-dia, você começa, você não dá, tipo até... Ó como tá frio, ó. tipo até 2 horas da tarde você dá conta. Mostra a meia. Ai, eu tô de manhã. It's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Graças a Deus a gente encontrou o anjo da guarda que colocou a gente na marina, então a gente também tava tomando banho de chuveiro, mas a gente ficou 10 dias na poita e aí foi de tudo, né? A gente aprendeu como os velejadores raiz e como o velejador Nutella tomam banho. O Nutella vai sempre pra marina, né? Ou faz igual a gente, coloca um boiler. But how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. O método que eu acho que todo mundo mais conhece, eu acho que é esse saquinho aqui. Acho que é o mais usado, até porque quem passa só final de semana, é um jeitinho fácil que você coloca a água dentro e deixa tomando sol. A gente fez isso, né? O Beto ficava segurando, a gente, né? Ele punha aqui assim. A gente fez 2 vezes, né? Uma vez colocando no sol, realmente tomando banho, e outra vez a gente esquentou a água no fogão É e verdade. também usou, né? Mas assim, é um chuveirinho que é barato de fazer, para quem só usa final de semana, tá ok. E no inverno ele cumpre a função, né? Bom, teve outro banho que eu tomei também, que é o banho mais raiz que tem, que é de água salgada. Ensaboei o cabelo, aí você mergulha no mar, você sai do mar e se seca super rápido. Se você secar rápido, você não fica melado, né? Igual quando você sai do mar normal e tal. Esse não é pra mim, eu até me recusei a dar toalha pro Beto. Falei, eu não vou dar minha toalha, não vou dar, você vai encher de água salgada na toalha. Eu dei uma quenga pra ele. Mas o corpo ficou bom, né? Bem satisfatório, só que o problema é o cabelo fica duro. O cabelo não teve muito jeito não. Por isso que eu não quis fazer esse teste, não rolou. E o nosso boiler que eu estreiei ontem e hoje também, ó, que eu já tô com o cabelinho lavado. Shout, I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. O nosso boiler, ele demorou um tempinho, é difícil, viu? Achei que era bem assim, tipo, nós vamos fazer o boiler. E aí quando o cara falou depois de uma semana, o boiler tá pronto, eu falei, que ótimo, uma semana, pronto, maravilha. Mas é bem complicadinho. O boiler, o que ele é? Um cilindro de inox que a gente mandou fazer, que passa uma serpentina por dentro de água quente que vem do motor, e em volta dele ele enche de água que é do nosso tanque de água. A água do motor esquenta a água do tanque e a gente consegue tomar banho com água quente, né? O processo, simplificando, é isso. Ele fez até um molde para enrolar a serpentina, para ficar exatamente do tamanho que a gente queria. Há quem faça o boiler com o chopp, barril de chopp. Cada um dá seu gato para conseguir ter um banho quente. No nosso caso, a gente teve que fazer sob medida, porque o nosso espaço atrás do motor aqui é bem pequeno, né? Então a gente teve que fazer sob medida e por isso demorou um pouco mais. Mas depois que o boiler, né, aquela partezinha do boiler ficar pronto, tem a instalação dele aqui, né? E a instalação, que no nosso caso também foi bastante complicada. Eu acabei fazendo a instalação, até porque é melhor a gente começar a fazer tudo, né? Então a gente já está começando a fazer todas as manutenções do barco e a instalação fui eu que fiz. E aí você tem que furar parede, passar encanamento até o banheiro, depois montar toda a torneira lá, misturador.
Tem um ser humaninho aí dentro. Eu não consigo nem achar a cara de ser humaninho dentro do paiol. Resumo, favela. É. Nosso barco ficou uma favela por uns 3 dias, enquanto o Beto furava, Beto colocava, Beto não sei o que, e a Thaís vai atrás, com o paninho. Ó, como eu me encontro aqui hoje. Na favela. A janta foi pizza, que agora virou container de lixo, porque não tem mais nem onde pôr, não tem como comer, porque não tem mais onde lavar, e se lavar não tem onde pôr, então não tem como cozinhar. Estamos morando num caos, tudo por causa do boiler. Então não tem nem, ó, o Google fica aqui no meio do caminho também. Estamos assim, interditados. A nossa mesa, ó, a mesa de navegação tá sendo ótima pra navegar. Tudo super em ordem por aqui, tudo sob controle. Só que não. Teve uma hora que eu já desisti, assim, até de fazer comida, tudo, porque não dava. Você ia pegar panela, não tinha como pegar panela. Ia fazer não sei o que, daí eu falei, ah, Beto, desisto. É, imagina que você tem que passar o cano pelo barco inteiro praticamente, porque o boiler ficava no motor e nosso banheiro é lá na frente. Então todo lugar que a gente tava passando, tinha que tirar tudo, tirou tudo, né? E olha pra minha cara, tirou tudo, fudeu. Hoje, por sinal, a gente tá aqui na terrinha dos velejadores aqui de Ubatuba, a gente tá na Praia do Flamengo, então a gente até tá com o vizinho do à toa que não tá aqui hoje. Mas o barco tá lá. Tem uma alforia, que é quem diz que a gente tem que aprender a pescar, que a gente tá tentando, ainda não conseguimos. Mas tá sendo super bacana e acho que essa parte do banho aí é fundamental, mas eu acho que também no verão tudo fica melhor, até o banho fica mais simples. É que o inverno não tem jeito, né? Agora que é tão bom você tomar banho dentro de casa, você não tem que sair com a sacolinha, né? Ir lá pela marina, aí você vai e sai pela marina com a calça de pijama, porque tá frio, falar, não tem ninguém vendo mesmo. Agora eu tô num dilema aqui, ó. Tem esses 2 canos aqui, né? Essas 2 mangueiras de água. Uma de água doce e a outra de água salgada. E eu preciso saber qual que eu vou cortar, que é de água doce, para ligar no boiler. Então é igual uma bomba. Se eu cortar o errado, eu tô fudido. Doce. Então assim, como você pode tomar banho no barco? Você pode tomar com água do mar. Chuveirinho. Você pode usar o chuveirinho. Você pode tomar banho aqui fora. Ou você tomar banho lá dentro, desde que você tenha um boiler para ter uma água quentinha. Ou a canequinha, que é a minha amiga de infância. E vai de cada um, e vai do orçamento de cada um. Há quem diga que fala, meu, vocês gastaram, mas já vai chegar o verão. A gente preferiu desse jeito porque a gente quer ter essa comodidade de não ter um horário para tomar banho. Ó, não pode tomar banho depois das 4 porque você não aguenta o frio. Então a gente preferiu isso. E tá sendo bem bacana, vamos fazer os ajustezinhos aí, mas o importante é que tá tudo quentinho. Tá tudo quentinho. Só tá esperando a bateria chegar. Semana passada, era para ter chegado semana passada, não chegou, mas deve estar chegando e aí seguimos viagem. Então até se vocês tiverem aí pontos de Paraty, aonde a gente deve ficar em Paraty, tudo sobre Paraty, porque se Deus quiser, porque já vai fazer um mês quase que a gente tá aqui. Um mês não, uns 20 dias. Ai, já deu 20, mas tudo bem. A gente vai sair essa semana daqui, rumo a Paraty, só que nós não vamos direto, né? Nós vamos para Ilha das Couves, Pissinguaba, Saco-Mamanguá, e aí a gente chega em Paraty. Então nesse caminho aí, se alguém tiver a dica daquela poita, daquele lugarzinho ali onde dá para ancorar tranquilo. E fiquem aí com seus banhos quentes na casa de vocês ou no barquinho de vocês. Dá valor, ó, eu vou contar uma coisa. Thaís ficou 5 dias sem lavar o cabelo, porque não tinha água quente e tal. Sobrevivi. Aí a gente teve um anjo que arrumou uma vaga para nós numa marina. Na primeira noite da marina que a gente tinha um chuveiro,
Os dois ficaram lá 1 hora no chuveiro já. Ai, foi ótimo, foi ótimo. Não, a Marina, assim, caiu... esses anjos da guarda, a Cláudia e o Beto caíram, assim, como anjos mesmo, porque tá na Marina pra fazer essa parte de manutenção é muito bom. É nessa hora que você dá valor, assim, A energia elétrica e a água. Porque, tipo assim, aquela zona que tava o barco, e aí você ter 100% da energia, poder ligar a furadeira, poder usar água pra depois lavar tudo, não ter que enfiar o Google no bote pra levar ele fazer xixi, embora ele sabe fazer aqui também, mas ser tudo mais fácil, sabe? Então a Marina tem seu lado bom. É bom de vez em quando tem manutenção. A gente sabe que não vai ter sempre, mas sempre que tiver, vamos aproveitar, né? E acho que quando tem manutenção assim, acho que é legal dar uma pesquisada e ficar num lugar que tem uma estruturinha, pelo menos para uma furadeira. É isso aí, bons ventos para vocês e boa semana para todos. E quem gostar, compartilhe o vídeo e também tem o nosso grupo no WhatsApp, que o link tá aqui embaixo. Até, bons ventos. Tchau!